Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos dar prosseguimento ao estudo de João. Hoje nós vamos focar os versículos de 29 a 34, em que João vai anunciar a missão do Cristo. Então deixa eu fazer uma pequena recordação. Jesus veio ao mundo, foi o verbo que se fez carne, ou melhor, ele fez uma carne apropriada para a sua manifestação. Ele era aquele ser extraordinário que fez a terra e que existia com toda a sua grandeza antes da existência da terra. E agora, então, como o seu Deus, como o seu coordenador, como o seu governador e diretor, ele iria exercer agora uma função ou uma missão aqui no mundo. Ele mesmo viria aqui para apresentar as leis cósmicas, as leis divinas, e dar uma grande virada moral e espiritual na Terra. Seria uma grande sacudida, um grande tremor, podemos dizer assim, em termos de conceitos espirituais que o Cristo daria. Foi a maior revolução, podemos dizer, espiritual que a Terra conheceu. E este novo princípio que iria acontecer, porque o primeiro princípio foi feito por ele como a criação, daí começa a Bíblia, né? No princípio criou ele mesmo, né? O Jeová com a sua equipe, quer dizer, Jesus com a sua equipe, ele criou a terra. Agora surge um novo princípio, quando ele se manifesta aqui, que é o princípio em que nós vamos ser uma nova criatura em Cristo. E ele, então, se manifesta, e aí começa esse novo princípio, dessa nova forma de vida, que é a vida cristã, que é a vida em Cristo. Entendeu? É uma nova forma de vida. Essa, então, seria uma missão fantástica, a maior de todas. E quem vinha anunciar essa missão era João Batista. Havia, então, uma colocação de que o que se tinha era o Velho Testamento e agora começava o Novo Testamento, a missão do Cristo, que apresentaria esta nova vida. E quem seria o intermediário que faria a ponte entre o Velho e o Novo? É esse João, o mergulhador, o Batista, quer dizer, o mergulhador. Ele é que vinha anunciar, seria a trombeta que iria anunciar esta nova fase, a vinda do Messias, a materialização do verbo que é Jesus. Diz então os textos que ele vinha dar testemunho, e esse testemunho de João Batista chegaria ao ponto de ser um testemunho de martírio, tanto que ele foi o primeiro grande mártir desta ideia de que Jesus é esse grande anunciador. Bom, João vai apresentar uma síntese de toda aquela verdade antiga. E a síntese de toda a verdade, de toda aquela verdade, é praticar o bem, a caridade, olhar pelo próximo. Se você tiver pão, roupa sobrando em casa, dá para aquele que não tem, tá certo? Não agir com violência. Então, a não violência. Não dar falso testemunho, quer dizer, não ser mentiroso. E ser justo, quando ele fala para os samaritanos, não para os publicanos, não cobrar além do necessário, além do justo, ou melhor, ser justo. Podemos dizer que é
É isso, na mente de João, que olhando todo o Antigo Testamento, do qual ele veio anunciar, e que já era esperado esta manifestação dele, o Antigo Testamento já dizia claramente em Isaías, claramente em Malaquias, que João viria e que ele seria o Elias desse Antigo Testamento, e que ele então viria aqui para fazer essa ponte para Jesus. E que Elias, como o maior profeta do Antigo Testamento, nada mais iria fazer agora nesta nova missão do que apresentar o que se tinha de melhor no Antigo Testamento, que seria, podemos dizer assim, o suco, a essência do Antigo Testamento, para que a partir dali Jesus apresentasse a nova grande verdade. Então a essência de tudo aquilo que João observou, experimentou e que estava registrado no Antigo Testamento, e que ele, como um grande representante do Antigo Testamento na figura de Elias, vinha trazer, a essência em espírito era isso: praticar o bem, não agir com violência, não ser mentiroso, ser justo. Essa é a essência. E baseado nisso, e João pedia para que as criaturas mudassem a mente, fazer uma mudança mental, ou como ele chamava, metanoia, mudar a mente para praticar isso. Porque se não tivermos uma mente que viva realmente esses princípios, que esteja mergulhada ou batizada nesses princípios, nós não estaremos preparados para receber o Cristo, que vai apresentar um outro tipo de mergulho, e que nós vamos ver. Um mergulho muito mais profundo, que nós vamos observar. Precisaríamos estar preparados. Jesus diz, mais depois, lá na frente, que vinho novo tem que se colocar em odres novos. Porque se bota um vinho novo num odre velho, o odre está fraquinho, não vai aguentar a fermentação, vai esticar e vai estourar, vai arrebentar. Vinho novo tem que se colocar em odre novo. Tem que haver uma preparação para isso. E daí João falar em purificação, dizendo que esta nova atitude mental é uma purificação que ele simbolizava no batismo. No batismo, que era esse mergulho no rio. Então esta nova atitude mental daria uma purificação na alma. Seria uma purificação, seria uma limpeza. Seria preparar o odre, fazer um odre melhor, um corpo, um psíquico mais resistente, mais fluido, mais amplo, mais aberto, para receber uma novidade tão ampla como a de Jesus. Um novo princípio, uma nova vida, uma vida especial, que já não é mais essa vida só imortal da qual nós temos, e que todos nós somos imortais. Não, mas é uma vida em plenitude, uma vida em abundância, uma vida em qualidade, que é viver em Cristo, ser uma nova criatura em Cristo. E que, então, tem uma nova forma diferente de se comportar, que vai ter uma força muito maior de fazer coisas que o passado não era possível, que no passado não era possível realizar, como o perdão total, o amor incondicional, ao ponto de amar os inimigos, de perdoar os inimigos, de fazer bem por aquele que te persegue a luta. É um trabalho que o Cristo veio apresentar com o perdão, que é uma postura tal que permite a
unidade de todos, onde teremos uma só unidade. Ele mesmo vai dizer, serão, Pai, nesse dia, um comigo, como eu sou um contigo. Uma grande unidade. E que João já pré-anunciava e que já era anunciado, já que ele faria nesta missão de precursor, quando, então, ele converteria, faria a conversão ou a transformação do Pai no Filho, do Filho no Pai. Ou melhor, uma harmonia universal, onde que todos, em todas as instâncias, ora você está como pai, ora você está como filho, em todas as instâncias haveria uma grande unidade, um grande respeito. O pai, quando está na condição de pai, amando o filho, neste amor paternal imenso. E o filho amando o pai, neste amor filial também imenso. E aí, quando toda a humanidade agir assim, e toda a humanidade se comportar assim, onde que houver da parte de todos esse compromisso de pai e filho, de eu respeitar a todos como pai, e todos me amarem como sendo filhos, né? Logo, como sendo filho, então vai haver essa grande fraternidade, esse grande respeito. Esse grande carinho, respeitar a todos, porque todos estão realizando bem a sua função, em benefício de todos. Como pais de amor aos filhos e filhos de amor aos pais. Então é um amor respeitoso. Amor respeitoso. Amor extremamente carinhoso, mas respeitoso. Ora, João, ele vinha então preparar este terreno e solicitava esta mudança. Esta é a grande novidade que João veio fazer. Então, eu queria já começar a descer nas colocações de João e vamos ver então como que ele se comportava, como que ele anunciava Jesus, como é que ele divulgava essas verdades. Vamos lá. Observe o versículo 29. No dia seguinte, vamos fazer essa ponte. O que é isso no dia seguinte? É que um dia antes, vocês lembram, foi a palestra da vez passada, as autoridades vieram lá de Jerusalém, a mando dos fariseus, e vieram os sacerdotes, ou os saduceus, e a polícia do templo, que eram os levitas, para interrogar João. E queriam saber de João quem ele era, e qual o objetivo do trabalho que ele fazia de mergulhar o povo no rio, né, nas águas, já que ele fazia que grande multidão seguia João. Então, o texto faz essa ponte. No dia seguinte, quer dizer, um dia depois daquela missão oficial, que João se apresentou para as autoridades dizendo que ele não era o Cristo, mas que ele viria anunciar o Cristo, e que no meio deles o Cristo já estava presente, porque ele tinha essa informação. Não que ele soubesse quem era, mas é que ele tinha essa informação espiritual através da revelação que o Cristo já estava presente. Nós vamos ver aqui que ele não sabe quem é. Ele não tem uma visão ampla da situação ainda. Tá certo? Ele está em condição de encarnado. E como encarnado, por mais que o Espírito seja adiantado, ele fica obnubilado. Ele fica fechado. Depois que se completa a reencarnação na fase da puberdade, ele fica fechado. Mesmo ele sendo grande, o maior dos nascidos de mulher, como diz o texto de Jesus, né? Em que Jesus fala, mesmo assim ele fica fechado pela encarnação. Então ele só vem a saber aquilo, primeiro, que é concernente à sua missão. E segundo, mesmo assim que é revelado. Revelado através do quê? Da mediunidade,
ou de lembranças do passado. Você pode ter pequenas lembranças, lembrança no sonho, ou aquela coisa do déjà vu, né? De você olhar para alguém e dizer, parece que eu te conheço, estou sentindo ele. Entendeu? Evidentemente numa escala mais adiantada em João, dada a sua sensibilidade e a sua missão. Mas o que ele recordava era agora por revelação. Apesar de que antes dele reencarnar, vamos colocar aqui, lá no plano espiritual, e nós vamos ver bem isso, foi tudo devidamente planejado. Tudo devidamente, nos detalhes. E vamos dizer isso, mas é porque era a missão de João, e era a missão de Jesus, por isso que ela foi devidamente planejada. Não é porque é a missão de João e de Jesus. A missão de todos é devidamente planejada, com os mesmos cuidados. Nós não podemos admitir, não dá para passar na cabeça de alguém que seja estudioso do Evangelho, que possa pensar que uma encarnação, ou melhor, uma manifestação de Jesus aqui na Terra, juntamente com João Batista, possa ter mais vantagem do que qualquer picareta que está encarnado. Porque é um amor divino. E Deus não pode fazer diferença, acepção de pessoas. Isso está claro, isso é uma frase evangélica. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. A sua encarnação é tão bem planejada como a de João Batista. Não cai um fio de cabelo das vossas cabeças sem que o Pai não saiba. Todas as folhas da árvore não caem sem que o Pai não saiba. Está tudo matematicamente controlado. É tudo planejado. Só que nós temos mais ou menos conhecimento. No nosso caso é praticamente nenhum. João já tinha algumas lembranças. Com a mediunidade, com a revelação, e dada a missão que ele iria exercer, missão que também é planejada, com mais facilidade ele recordava. Mas ele agora ali não tinha ainda a visão plena. Sabia de coisas, sabia que tinha uma missão, que tinha algo a exercer, mas ainda nem sabia oficialmente quem era o Cristo. Acompanhamos aqui o texto. Então, no dia seguinte, depois daquela missão oficial, vai se passar o caso de hoje. E ele viu João a Jesus, que vinha ter com ele. Quer dizer, Jesus veio na direção de João, veio ter com João. E ele então disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Então ele aponta para Jesus, que vinha ter com ele, e diz assim, eis aqui o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Vamos ficar primeiro com essa coisa do Cordeiro de Deus. Quem fala na Bíblia, no Velho Testamento, sobre Cordeiro e Cordeiro de Deus, no sentido do Antigo Testamento, Deus aí no caso é o Yahvé, é o próprio Jesus do Antigo Testamento. Eu sempre vou nessas colocações, por quê? Porque com a tradução ficou confuso. Nunca se sabe se está falando de um Deus absoluto, está falando de um outro Senhor qualquer, ou de um Deus específico, tá certo? Então, às vezes está no plural, são os deuses, e eles traduzem no singular, não é? Então, sempre eu olho a palavrinha no original para a gente saber de quem está sendo falado. O Antigo Testamento estava claro, estava dizendo então que o próprio Jeová, ele era um cordeiro. E viria aqui e se manifestaria aqui como um cordeiro. Não dá para a gente imaginar o Deus absoluto fazendo isso. Compreenderam? Essa concepção que hoje nós temos de Deus, não dá para conceber. E Isaías ainda diz mais, eu resisti à frase, vou botar aqui para vocês estudarem depois de casa, no capítulo 53, versículo 7, Isaías diz assim, que ele, quando se manifestará aqui na terra, e Isaías estava falando isso séculos antes, né? Anunciando,
que ele agiria assim, como um cordeiro seria levado à matança. Então tá lá. Então esse cordeiro de Jeová, esse Jeová, como um cordeiro, quando ele se manifestasse aqui, ele como um cordeiro seria levado à matança. Ora, então, João Batista recebe a revelação do seu guia ou dos seus guias. Eu prefiro botar no plural. Apesar do texto estar aqui no singular, nós sabemos que nós temos uma função de espíritos amigos e temos um principal. Tá certo? Um anjo que a gente chama de anjo de guarda, não é isso? Mas a gente sabe, por exemplo, um trabalho como esse aqui que eu faço de palestra, não é isso? Não tem um espírito que me guia, que é meu protetor, mas dependendo de determinados assuntos, não é? Colabora um, colabora outro, há um corpo, guardando as devidas proporções praticamente infinitas. No caso de João Batista, havia um corpo de espíritos que o cercavam para favorecê-lo na sua missão. Né? Então, o que João estava dizendo? Que ele recebeu uma revelação e sabia que aquele que estava ali presente, ele já sabia que era Jesus. Agora ele sabia que estava ali. Era o seu primo. Era o filho de Isabel. Ele era o filho de Isabel, na qual Maria foi lá visitar, etc. Era o seu primo. Olha, o seu parente, que era ele, que ele já logo identificava já estava identificando que era o Cristo, e que esse Cristo ele identificava também como o Cordeiro de Isaías. Mas o que o Cordeiro de Isaías iria fazer? Ele seria o próprio Jeová aqui entre nós, materializado, e que ia como um cordeiro para a matança. Então, quando João o identifica, eis aqui o meu parente, ele é o Cristo, ele automaticamente faz essa identificação. Ele terá uma missão aqui na Terra, e essa missão terminará em morte. Como que ele vai morrer? Como uma ovelha sendo tosqueada, a frase prossegue ali, eu não coloquei, porque ficar grande. Como um cordeiro indo para a matança, como uma ovelha para ser tosqueada. Uma ovelha, quando é tosqueada, para tirar a lã dela, né? Ela fica extremamente parada e submissa lá ao Senhor que está fazendo isso, não é isso? O tosqueador. Assim, Cristo seria submisso, seria extremamente obediente e iria até o final para ser, então, morto como um cordeiro, sem reclamar, cumprindo obedientemente tudo o que estava planejado. Ora, então, ele acerta João Batista, dizendo que o Cristo ia morrer como um cordeiro, aquele seu parente iria morrer como um cordeiro, mas ele não acerta no sentido de que foi um chute, não. É porque tudo já estava, planejado. Ele apenas recebe uma revelação que identifica, está aqui esse meu parente, e esse meu parente, que é o cordeiro de Isaías, que vai lá na frente morrer obedientemente submisso a tudo. Então a primeira apresentação de João Batista foi assim de Jesus. Ele então prossegue. Eis aqui então esse Cordeiro de Deus, e eis que ele tira o pecado do mundo. Isso daí é complicado. Quando nós vamos para Isaías não fala nesse negócio de pecado, de tirar o pecado do Messias, vir aqui para tirar pecado. Veja bem, Isaías era um judeu, um profeta judeu. E ele não concebia esse negócio de que o Messias vinha aqui como um libertador. Não se concebia essa coisa de tirar pecado. Não era um conceito judaico. Isso depois passou a ser um conceito cristão. Aí, mesmo o texto de Isaías, quando foi traduzido para o grego, e naquela época o que se lia era a tradução do grego da Septuaginta, e não pode ser o texto em hebraico, mesmo o grego não fala nessa coisa de tirar pecado. Mas por que hoje a gente pega as Bíblias aí, e quando vai ler Isaías, fala em tal de tirar pecado? Primeiro que eles já estão com a ideia de que o Cordeiro é Jesus. Segundo que eles já têm essa ideia de que de tal do Jesus tirar o pecado do mundo. Na hora que o sujeito vai fazer a tradução para cá para o português,
e que ele se depara lá com o texto de Isaías que está aqui, Jesus veio aqui tirar o erro do mundo, aí ele pega o lugar do erro e bota pecado. Compreenderam? Só que o pecado é uma coisa bem cafuninha, que hoje não dá mais para a gente imaginar que Jesus veio aqui para tirar o pecado. Então ele era como um cordeiro, em que ele pegou o pecado de todo mundo, carregou o pecado de todo mundo. Ora, foi lá para a cruz, mataram ele, conforme que mataram ele, mataram os pecados. O que é mentira, porque está aí todo mundo pecando. Então ele levou o pecado, mas não resolveu nada. Concorda? Uma pedra de dentro. Não tem lógica o Cristo fazer nada de perda de tempo. O homem só veio acertar. Ele mesmo diz, né? Eu não tenho erro, quem me arguirá de erro? Não tem erro. Então, tudo muito bem explicado. Isaías fala de uma forma brilhante que este cordeiro iria se sacrificar como um cordeiro, observe bem, e que a missão dele era tirar o erro do mundo. O mundo está cheio de erro. Nós concebemos uma porção de coisas erradas. Aí quando vem um missionário, o missionário nos ensina tanta coisa certa que aquilo que nós interpretávamos errado, a gente para de interpretar errado. E para conhecer, e passa a conhecer o que é certo. Entenderam o que é tirar o erro do mundo? Agora, aí bom, o que tem isso a ver com o cordeiro? É que quando você começa a falar a coisa certa e nós só conhecemos a coisa errada, a gente resiste. E a gente fala assim, mas isso é um absurdo, eu conheço assim. Como é que você está falando ao contrário? Aí, o que acontece? Ele vai ter que afirmar, não, mas é assim que é o certo. E tenta explicar. Aí as pessoas não concordam e vão querer matar ele. Tá certo? E aí ele aceita ser morto, inclusive, como um cordeiro, sem resistir. Entenderam como é o caso diferente? Ele vai ser o mártir da ideia. O cordeiro aqui está no sentido de que ele vai ao ponto de ser mártir. Ele não vai resistir. Ele vai aceitar, inclusive, ser morto pela grande ideia ou pela grande missão que é tirar o erro do mundo. E isso ele fez. Vamos explicar melhor como é que ele tirou o erro do mundo? Vamos lá. Primeiro, com relação a esse tema daqui do perdão. Quantas vezes tinha ele perdoado? Se um sujeito erra, por exemplo, uma adúltera, né? E passa a ficar com outro, eles perdoavam? Não. A adúltera seria o quê? Apedrejada. Então, Jesus falou para a adúltera, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Tá certo? Lá era olho por olho, dente por dente. Se alguém te prejudicou alguma coisa, né? Mão por mão, pé por pé, olho por olho, não é assim que diz o texto bíblico? Olha, é assim que ele seguiu. Jesus disse, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O que ele fez? Mudou. Chegou um ponto com relação à mulher em que o homem podia se separar da mulher, divorciar dela por qualquer motivo. Ele vai lá para ela, viu alguma coisa que ele não gostou, vamos me separar dela. E dava uma carta de repúdio e pronto. Jesus disse que isso não era admissível. Mas Moisés permitiu. E ele explica, Moisés permitiu por causa da dureza de vossos corações. Mas para ver que esses erros estavam infiltrados no seu próprio grupo, que Pedro diz assim, então se é essa a nossa condição com a mulher, se a gente não pode mandar ele embora a hora que a gente quiser, pelo jeito que a gente achar que deva mandar, sim, Senhor, não convém casar. Ora, até no grupo dele, em Pedro, havia essa concepção. Se é assim que nós temos que tratar a mulher, com essa camaradagem toda, então não convém casar. E Jesus diz, Moisés permitiu isso por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês são atrasados, extremamente broncos, que ele permitiu. É melhor você dar carta de repúdio para a mulher do que ficar, e então, atazanando a vida dela e cometendo, inclusive, violência contra ela. Então, por causa da dureza, do atraso espiritual, quando a pessoa escuta, então, que aquilo que ela gosta de fazer, que é tratar mal a mulher, quer tratar mal o inimigo, quer apedrejar uma adúltera, ela não pode mais. E anda em tantas outras coisas que a gente não vai ficar listando aqui, mas que Jesus veio mudar. Quando o sujeito escuta isso, ele não gosta. E se ele puder, ele mata o Cristo. Ele mata aquele enviado que está falando isso, que está apresentando esta nova verdade.
Por isso que todo profeta é perseguido. Por isso que todo gênio, todo cientista, todo o inventor, ele é perseguido com esta nova verdade. E aí, como um mártir, como um cordeiro, ele aceita. Aceita ir para a matança como um cordeiro. Querem me matar? Me matam. Mas a verdade é essa. E que a minha verdade fica aqui gravada com sangue. Com o meu próprio sangue. Eu dou o meu sangue. E fique gravada no mundo, fecundada, batizada no mundo com o batismo do meu sangue, para que a verdade nova permaneça no mundo. E de alguma forma frutifique. Então Jesus não veio aqui tirar o pecado do mundo como eles faziam com o cordeiro. Pegavam um cordeiro, o sujeito errado, botava a mão no cordeiro, comprava um cordeiro, passava o pecado para o cordeiro, levava o cordeiro lá para o sacerdote matava o cordeiro, ele derramava o sangue, quem sofria o cordeiro, e eu estou livre. O cordeiro levou meu pecado. E aí eu fazia outra vez, pecava mais uma vez. E o sujeito ficava nesta baderna do pecado, num ciclo, num samsara, como nós falamos nas outras palestras, você sabe disso. Com Cristo, não. Ele te ensina o que é certo. Conhecereis a verdade vos fará livres. Tá certo? Então eu vim aqui tirar esse erro do mundo. O mundo vai conhecer a verdade. E o mundo agora conhecendo a verdade, se cometer erro, vai cometer o que quer. Inclusive, cometer o erro de me matar. Conhecendo e sabendo que ele era a verdade, sabendo que ele era anunciável, e não conseguiram encontrar nada contra ele, resolveram matá-lo. E ele aceitou, quer me matar, me mata. Contanto que a verdade fica aqui. E a verdade ficou. Agora, gradativamente, nós continuamos a pecar? Sim, porque a gente quer. Mas conhecendo a verdade dele, resolvendo se transformar, resolvendo mudar. Já sabe o caminho, ele é o caminho, ele é o primogênito desse caminho, ele foi na nossa frente, ensinou o caminho, cabe a gente mudar. Se mudar, muito bem. Se não mudar, vamos ficar aqui nesse inferno. Na mesma vidinha desagradável, que cada vez vai se transformando em pior. Repare que quanto mais passa o tempo entre bandidos, entre uma falange de bandidos, mais a situação vai ficando complicada e um não vai se adaptando com o outro. É o nosso caso, falange de bandidos, tá certo? Quanto mais tempo a gente ficar junto, com certeza não vai dar certo. Daí no final termina sempre, em guerra, em briga, em desavença, porque é sempre assim. Tá certo? Olha, então vencemos aqui a primeira parte da revelação de João. Vamos para a segunda. Agora ele está falando com o seu parente, para Jesus, né? Ele estava ali, entendeu? Este é de quem eu disse: depois de mim vem um homem que me foi preferido, porque era antes de que eu fosse. João não sabia quem era. Ele vai mostrar isso daí. Mas ele tinha essa revelação. O Espírito dizia para ele, pela mediunidade e pelos seus sonhos, pelas suas recordações, que viria um homem, depois da missão dele, que é a missão dessa do batismo, que viria um homem para realizar um grande trabalho, que seria o Cristo. Este homem viria aqui na terra. E ele sabia que este homem foi preferido a ele, porque era mais preparado do que ele, porque era antes dele, tá certo? E porque era antes dele, era mais preparado. E por isso que diz o texto, foi preferido a ele. Então vamos falar dessa coisa do preferido. Tinha uma missão extraordinária a ser cumprida no futuro. Tá certo? Tem 2 espíritos para realizar essa missão. Missão extraordinária. Tem um mais ou menos e tem um extraordinário. Tem um que sabe mais ou menos e tem um que sabe tudo. Qual que tem que ser o escolhido? O que sabe tudo. Tá certo? Aquele que tem a visão completa do processo. Então quando ele fala assim, como eu disse, e que um espírito, como eu já dizia, virá um depois de mim. E ele me foi preferido, quer dizer, ele foi preferido a mim para realizar essa missão,
Por que que ele foi preferido e não eu? Por que que ele, vamos trocar a palavra preferido por escolhido. Por que que foi ele o escolhido para fazer essa missão crística e não eu? Aí ele explica, porque ele existia antes de mim. Ele era antes de mim. Logo, ele era mais preparado, ele já era mais maduro. Ele já, o texto de João, o evangelista, explica, ele estava lá no princípio, não é isso? E criou tudo. Então, ele virá aqui e continuar, ele já está aqui, ele vai fazer uma missão depois de mim, porque eu só estou preparando o terreno para a missão dele. Agora, ele foi escolhido para essa missão, ele foi escolhido e não eu, porque ele era superior a mim. Ora, porque ele existia antes de mim. Agora anotem isso. Se João existia, se como eles querem que Jesus existia antes, e eles querem colocar Jesus como Deus, está certo? Querem botar Jesus como Deus, e Deus então existia antes. Aí pelo menos, graças a Deus, eles têm pelo menos essa ideia, de que Deus não passou a existir, existia antes. Agora, quando João diz que ele existia antes de mim, significa, com relação a uma missão, ele foi escolhido para essa missão e não eu, porque ele era mais preparado que eu, porque ele existia antes de mim, significava que ele, João, existia também. Aí é que não pode, porque João é um homem. E como João é um homem, e podia, como homem, existir antes de vir aqui. Antes dele vir aqui, João, houve um planejamento. Disseram assim, você vai ser o preparador daquele que vai ter a missão especial. E ele vai ter uma missão superior a você, porque ele é maior que você. Agora, se ele é maior no sentido dele ser Deus, e ele já existia antes, tudo bem. Agora, João existia antes de vir aqui, é que não tem lógica. Porque um homem pode existir antes, se nasce no ventre. Se nasce no ventre, é que não nasce no ventre. João existia antes, tá certo? Agora, bem antes dele, já era Jesus. E como Jesus era superior a ele, fizeram então assim um planejamento. Ó, João, você virá na terra, você vai preparar o caminho para essa missão de Jesus. E é Jesus que vai ter essa missão muito maior do que a sua, da qual você não é digno nem de tirar as sandálias dele. Tá certo? Então ele vem depois de você. E por que ele vem depois de você para fazer essa missão superior à sua? Porque ele é muito superior a você. Tá bom, João? É isso. Só isso. Então, isso que é importante. Se João existia antes de vir aqui, e isso foi acordado, foi planejado com ele, significa então que o ser pré-existe ao corpo. Não é isso? Ora, mas aí vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha o que ele fala de Jesus. Eu havia dito, depois de mim vem um homem que é maior do que eu, para realizar esta missão. Ele chama Jesus também de homem. Mas é o homem aí no sentido da humanidade. Não, a palavra homem que foi traduzida por homem no texto está claro. No texto grego, no texto em grego, né? Falou, é um macho. Depois de mim, diz João, virá um macho. Aqui, quer dizer, uma pessoa num corpo masculino. Ora, o texto dá toda essa impressão de tempo, de temporalidade. Quando ele fala depois de mim, significa depois dessa minha missão, eu vou ter uma missão aqui na Terra. Essa missão vai ser uns anos tais. Depois desses anos, virá um outro. Tá certo? Esse outro vai estar num corpo masculino, é um macho. Vai se manifestar num corpo de macho. Então ele define bem que é. Ele sabia pelo Espírito que viria aqui alguém num corpo masculino que iria se manifestar. Ele chama de homem. Não pode. Aí então acabou essa coisa de Deus. Entendeu? Era um homem. Era um macho. Um corpo masculino. Ficou claro isso, não? Então vamos voltar para João. João sabia.
Antes de conhecer Jesus, ele teve essa revelação que ele tinha uma missão preparatória de alguém que era maior que ele e que ele só estava preparando o terreno. E que esse terreno que ele preparava para essa missão maior é que diziam para ele: esse que vai fazer a missão maior virá num corpo masculino, já está no meio de vocês. Tá certo? E ele vai realizar essa missão maior do que a sua, porque ele é mais preparado que você. Por isso que ele foi o preferido ou o escolhido para essa missão. Acabou. É só isso. Repare que os textos passam a ser simples quando a gente olha a coisa com simplicidade. Eu não estou fazendo nada de esotérico, de profundo, de pegar nada de complicado para explicar simplesmente o óbvio. Eu vou realizar uma missão, eu, João, que é compatível com o meu nível. Uma missão muito maior, mas muito maior, precisava de um ser mais preparado do que ele. E esse ser vai ser alguém de um espírito mais preparado. Ele que foi escolhido porque ele sabe mais do que eu para realizar essa missão. Ponto. Aí ele continua assim, dizendo: eu não o conhecia, mas vim batizar com água para que ele se manifestasse em Israel. Quando ele diz assim, eu não o conhecia, não quer dizer que ele não conhecia Jesus pessoalmente. Eles eram primos. Maria foi lá na casa dele quando ele nasceu. Ele até tremeu no ventre de Isabel. Tá certo? Algumas, outras vezes, as famílias poderiam ter se encontrado. Tá certo? Dado o carinho que Maria tinha por Isabel fazendo aquela viagem, né? É lógico que no meio do caminho, desses 30 anos de vida, eles se encontraram. Então, não vamos ler rapidamente quando ele diz assim, eu não o conhecia, não quer dizer que ele não conhecia Jesus pessoalmente. Olha só como que ele está falando. Ele está dizendo da missão que ele iria fazer. É esta missão que ele sabia que alguém faria, é que ele não sabia que era o primo dele que faria, que era aquele que estava ali. A revelação que o Espírito deu para ele é a seguinte: olha, você está aqui na terra, você está aqui, você veio aqui, olha como o texto diz assim, mas vim batizar com água, para que ele se manifestasse em Israel. Quer dizer, o Espírito mandou eu fazer esse batismo aqui na água e anunciar essas verdades. E eu anuncio isso daqui, eu falo da caridade, falo da não violência, falo do sujeito que não deve ser mentiroso, falo que o sujeito deve ser justo, falo que tem que se fazer uma mudança de atitude mental e mergulho as pessoas na água. E só faço isso para preparar o caminho ou o terreno para esta missão. Só faço isso para ele se manifestar aqui em Israel. Ou o que ele está dizendo, eu tenho uma missão que me foi dada. Olha a ideia de missão. Me deram aqui a missão de batizar na água e, batizando na água, eu vou preparar o caminho, diz o texto, para que ele se manifeste em Israel. Até o nome do país em que este homem iria se manifestar, ele sabia que era Israel. Ele vai se manifestar aqui em Israel. Eu não sei quem é. Eu não sei quem é. O Espírito me informou que eu tenho que apenas preparar o caminho, batizar na água, cuidar, porque ele virá. Sei que é um macho, virá num corpo de macho. E aqui em Israel, eu não sei mais nada. Depois o Espírito disse para ele, nós vamos ver como é que diz, que era aquele, ali o seu parente. Agora ele estava apresentando, eu não sabia que era ele, que era meu primo. Agora eu sei, porque o Espírito me revelou. O Espírito mandou, então, eu batizar na água primeiro, eu falar essas verdades, porque eu fiz, para preparar o caminho para entregar para ele. Porque ele, o escolhido, o preferido, para realizar a grande missão do futuro, da qual eu não sou digno nem de tirar em sandália dele. Tá certo? Aí ele então diz assim, que a missão dele era, o que ele tinha que fazer era batizar as pessoas na água. Essa era a missão dele. Só que ele sabia que esse batizar na água significava uma purificação. Era uma purificação. E ele pedia para as pessoas falar,
falar os seus pecados. Como você age? A pessoa dizia, eu não ajudo a ninguém. Eu sou violento. Eu sou mentiroso. Eu não pratico justiça. Aí, irmão, então, essa era a vida que você possuía? Vem cá, entra aqui na água. Mergulha aqui, punho inteiro. Repare bem, quando você mergulhou aqui punho inteiro, você saiu mais puro, né? O corpo está limpo. Né? Podemos dizer que a hora como você era suja, você ficou limpo. Assim, a tua mente também precisa fazer essa conversão. A palavra é metanoia. Metanoia, noia é mente. Meta é transformação. Transforma a tua mente. E aí, como você entrou na água, olha o corpo como é que estava sujo, olha como o corpo ficou limpo, uma comparação. Logo o batismo na água era um ritual de comparação. Não era porque alguém mergulhava na água que ficava puro da mente. Ele fazia um exemplo bem palpável, materializado. Como você está sujo, entra na água e sai mais limpo, assim também a tua mente, que não pratica a caridade, que é violenta, que é mentirosa, que não é justa, a tua mente está suja, está enodoada. Limpa a tua mente, transforma ela. Como a gente entra na água e faz essa purificação, faça também essa purificação da mente. Tenha uma nova mente, converta, muda a direção da mente, sendo caridoso, não sendo violento, não sendo mentiroso e sendo justo nas suas atitudes. É só isso. E aí, um segredo. Com João começa a ideia do único batismo. Mas por que é essa coisa de um único batismo? Eu vou falar aqui para vocês. Olha bem, como ele não está preocupado com o corpo e sim com a mente, ele não fica toda hora lavando as pessoas. O lavar dele era um exemplo. Olha como você está sujo, entrou na água, ficou limpo. Assim era a tua mente quando você não praticava essas virtudes. Praticando ela, a tua mente fica limpa. Você não precisa ficar toda hora fazendo esse ritual de entrar na água e se lavar. Tá certo? Isso você precisa para o corpo, porque o corpo toda hora fica sujo, toda hora você tem que entrar na água para lavar o corpo. Mas para a mente, basta mudar a mente. Se você continuar sem praticar a caridade, não praticar mais a violência, não for mentiroso e for sempre justo, você está com a mente sempre batizada, limpa. Tá certo? Por isso que ele não repetia o batismo da água. O cristianismo aprendeu isso, e aí aprendeu sem entender, mas assim o faz. Também o batismo é um só. A gente não fica sendo batizado toda hora. Eu errei, seu padre, dá aqui um mergulho na água também. Não, não é isso. Aí como é que é feito se eu errei? Qual foi o teu erro, neguinho? Eu fui violento. Poxa, não vai mais ser violento. Repare que naquela coisa do confessionário, não seja mais violento. Volta sempre para a ideia da mente. Mostrando que aquela coisa da água foi um exemplo. A água foi um exemplo. Você entrou na água, se limpou, pronto. Eu não quero saber de limpeza do corpo. O corpo você tem que limpar. É um exemplo. Tá certo? O que vale é não errar mais. Manter a mente nessa nova atitude. Se vacilar. Tá certo? Aonde você vacilou, conserta. A mente volta a ficar pura outra vez. É isso. Mas isso foi um ganho muito grande, porque naquela época os batismos eram diretos. Então eu trouxe aqui para vocês, aqui a menina, a Solange, a Solange me indicou, juntamente com o Rogério, para eu ir assistir a exposição dos pergaminhos do Mar Morto, que teve aqui lá naquele Museu Nacional. Né? E eu estava muito atarefado, mas aí o Rogério falou, é muito bacana, não deixa de ir. E eu fui lá. E vi realmente uma exposição
Fantástico, obrigado, querido. E lá nós adquirimos então esse livro, que é a síntese da exposição, que mostrava como se comportava a seita dos essênios. Né? Vamos aqui falar um pouquinho dos essênios. Os essênios, né, daí os manuscritos lá do Mar Morto, onde tinha lá a síntese daquela comunidade, eles estavam espalhados por todo Israel. Mas ali no Mar Morto, naquela comunidade de Curã, era uma comunidade que tinha alguns mais intransigentes que não queriam ficar espalhados por Israel. Queriam ficar ali naquele corpo, naquela comunidade. Tá certo? Mas isso não quer dizer que só tinha essênio ali naquela comunidade. Eles estavam espalhados por todo Israel. Tá bem? Então eu trouxe aqui um texto, né, sobre o ritual de purificação deles, dos essênios, e com as escavações que foram achadas, vocês reparem aqui, vocês podem ver a escada, né, e aqui uma outra escada, das piscinas, então, que foram achadas, e foram achadas muitas piscinas, aqui está a relação de todas elas, e que nessas piscinas havia uma grande quantidade de água, eles passavam, levavam para ali, e que o sujeito mergulhava ali com uma roupa branca, né? A roupa branca, aliás, que estava lá na exposição, né? E ele mergulhava de roupa e tudo. Aquela era a roupa ritual dele, e ali ele então mergulhava naquela água corrente e saía purificado. E só assim ele podia participar do cerimonial das refeições, a refeição sagrada. Ele então se dirigia ao refeitório. Evidentemente, depois de já fazer parte do grupo, depois de 2 anos, mostrando que realmente ele era fiel àqueles princípios, é que ele podia comer com o grupo. Ele no início só fazia as suas purificações e ficava afastado. Depois que ele mostrava, depois de 2 anos, a sua fidelidade àqueles princípios, é que ele também mais uma vez mergulhava naquela água, e ele fazia sempre, todo dia, mergulhava naquela água, e ia então para o refeitório, e aí em silêncio comiam a sua refeição. Repare bem que isso depois, mais lá na frente, vai virar a ideia da Eucaristia, né, daquela refeição cerimonial, e vem essa coisa da purificação, dessa limpeza. O que nós estamos vendo aqui? Era uma limpeza constante. Então, quando a gente diz que João Batista tinha muito de essênio, Jesus não, mas João Batista sim, há um precedente, porque o essênio só vivia com essênio. Ele não admitia se encostar em ninguém. Ele considerava como impuro, como um estrangeiro. Ora, João Batista não, falava com o povo. Já era um passo mais amplo. E quando esses daqui se purificavam constantemente, o João Batista só preceituava uma purificação. Entenderam então a diferença? Que às vezes a gente escuta, João Batista, o batismo já existia, os essênios faziam o que se chamava miquive. Vamos colocar aqui. Esse mergulho, essa limpeza, você fala, mas já existia, por isso que João Batista era essênio. Não é isso. E acaba até dizendo, Jesus também é essênio. O Emmanuel até coloca no livro A Caminho da Luz, na psicografia do Chico. Independente da elevada cultura dos essênios, Jesus prescindiu dela, não precisou dela. Porque desde os primeiros dias ele mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Esta frase, Emmanuel, abre aspas, fecha aspas, está no livro A Caminho da Luz, na página 105 e 106. Olha, então, mas eu trouxe aqui para mostrar que o que está havendo é um adiantar da ideia. A ideia está evoluindo e cada vez mais esse batismo está ficando o quê? Mais rarefeito. Rarefeito no sentido de mais leve, não com aquela tão força de preconceito em termos de limpeza. Vai ficando cada vez mais como um símbolo, como um ritual de purificação mental. Tá? Evidentemente, com um essênio podia errar. E olha como é que eles colocavam na sua regra da comunidade, como os essênios colocavam. Quando um essênio errava, o que acontecia?
Os que erravam, eles não poderão adentrar as águas para compartilhar a refeição pura dos homens em santidade. Eles achavam os santos no sentido de puro. Pois, daí eles separados. Pois não estarão puros enquanto não se livrarem de suas perversidades. Pois todos que transgridem suas palavras são impuros. Então, o que tinha de ser visto? Que ele mudou a mente, que ele deixou de fazer perversidade. Quando ele mudou a mente, aí ele era readmitido. E aí ele voltava a se lavar naquela piscina e podia fazer parte das refeições. Mas ele só podia se mudasse a mente. Em outra passagem ele diz assim: para purificá-lo pelo Espírito, se todos os trabalhos de perversidade para purificá-los pelo Espírito de todos os trabalhos de perversidade e derramar sobre ele o Espírito da verdade como a água da fonte. Então significa que se um irmão essênio errasse, ele não podia só se jogar na água e depois ir comer com eles, como se a água fizesse a purificação. Não, ele era afastado e tinha de mostrar que ele mudou a mente. Isso é muito igual a João. Ele mudou a mente. Que ele em espírito, mergulhou em espírito, coisa que Jesus já falar e nós vamos ver do batismo no espírito, que ele mudou o espírito e deixou de fazer obra de impureza, de iniquidade. Agora, voltando a não mais praticar obra de iniquidade, e provando lá pelas autoridades dos essênios e pelos irmãos outros que ele não faz mais obra de iniquidade, aí ele é chamado, aí sim, agora já estava com a mente em espírito mudado, fez uma metanoia. Aí ele entrava na água outra vez e podia comer com os irmãos. Isso é muito parecido com João. Mas é diferente aonde? Primeiro, os essênios só faziam isso entre eles e não admitiam contato com nenhum estrangeiro. João era com todo mundo. E segundo, ele ensinava uma mensagem que é de caridade, não violência, não mentir e ser justo, que o sujeito levava na mente. E agora ele não precisava voltar lá para dizer assim: João, errei, transgredi, sou impuro. Mergulha no rio outra vez. Ele já sabia que não era o rio um ritual de purificação. Que o rio era apenas uma mensagem simbólica que mostrava para ele: olha, está vendo como a gente entra aqui se limpo? Se você mudar a mente, fica limpo também. Então, se ele errar lá na frente, ele não precisa vir procurar João. Basta na onde que ele errou, mudar a mente que ele continua limpo. Completei? Falei muito rápido? Não. Vamos ver como os judeus faziam. Eu trouxe aqui um texto dos judeus para a gente ver como é que eles faziam a coisa da água, do batismo. A primeira imagem do batismo, originalmente, o rito judaico de imersão, aponta para a purificação, tanto física quanto espiritual. Era uma prática comum, geralmente repetível e repetida. Olha a diferença. Era prescrita para a purificação ritual dos judeus. Os sacerdotes, os levitas, eleitos israelitas, a fim de que eles pudessem entrar no santuário de Jerusalém. Então, toda vez que ele entrava no santuário, eles se lavavam. Tudo bem? Quantas vezes entrasse no santuário? E participar do culto no templo. Em um nível mais prático, o banho cerimonial combinava higiene com a purificação alegórica. Combinava os dois. Não era só a ideia alegórica, a semelhança de o corpo fica limpo, uma mente também fica limpa. Isso é alegórico. Não, mas era também ritual, porque eles acreditavam no físico. Eu encostei em alguma coisa impura. Ela é uma judia. Aquela ali é um cadáver que eu levei no velório.
fiquei impuro. Aquela é minha mulher, eu fiz sexo com a minha mulher, fiquei impuro. Eu defequei, se eu defequei, eu fiquei impuro. Eu menstruei, se eu menstruei, fiquei impuro. Então era coisa física mesmo, por isso que eles se lavavam sempre. Querem ver? Está aqui, ó, lá no livro das tradições dos essênios. Se transformava em impuro quem encostasse em animais impuros, o nascimento do bebê era impuro. Essa é uma das maiores provas da reencarnação. Se Deus faz o bichinho na hora, o bicho já nasce impuro? O nenenzinho já nasce impuro? Não tem lógica. O que prova que todo espírito que reencarna vem com erro do passado, porque a reencarnação é um processo de expiação, melhoramento progressivo da humanidade, pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Por isso que até eles consideram o nascimento de um bebê torna a mamãe impura. É interessante, se é bebê homem, ela fica impura por 44 dias. Se é um bebê mulher, puxa, tem mais impura ainda, por 88 dias. É verdade, está na Bíblia. Por 88 dias. Vocês podem ver esse mínimo de detalhe no meu livro Regina, o Evangelho de Maria. Voltemos para cá. Não é brincadeira, é para rir, mas não é verdade. As relações sexuais ilícitas também deixavam o sujeito impuro. As relações sexuais normais também, e o contato com os mortos deixa a pessoa impura. Tá bom? Então eles sempre tinham de se lavar. Não era para o judeu só uma questão de alegoria. Era também de contato. Um estrangeiro, ele encosta no estrangeiro, ele já está impuro. Então ele tinha que se lavar sempre. Ó, continuemos aqui. Não era só uma purificação no sentido de higiene e alegórica, eram as duas. Que se voltava contra formas de impureza. É imposto para marcar o fim de certas doenças contagiosas, como enfermidades na pele ou enfermidades genitais, designadas por termos genéricos como lepra ou corrimento. Tá certo? O corrimento não era só das doenças venéreas, mas também o corrimento da menstruação. Um banho ritual também restaurava o estado de pureza após contato com o morto e após relações sexuais, para ambos os sexos, e após a menstruação e após o parto das mulheres. Quer dizer, repare que as duas revelações de judeus estão batendo. Algumas formas específicas de batismo dos judeus só eram praticadas uma vez. Este era o caso de João Batista. Esse era o caso de João Batista. Agora, passado um tempo, Paulo de Tarso, eu vou falar aqui qual é a passagem de Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 3 a 4, ele vai dar uma nova interpretação para o batismo. Porque Paulo batizava, ele mesmo foi batizado. Mas ele lá, falando para os romanos, ele coloca isso então nas cartas, ele dá uma ideia muito interessante. Ele interpreta assim: Cristo entrou no mundo e saiu com a morte, como um cordeiro obediente. E depois ele saiu no fenômeno da ressurreição. Então, na carta de Romanos, ele dá uma nova interpretação para o batismo. Ele diz assim: quando um cristão resolve ser batizado e ele mergulha na água, é como se ele mergulhasse na sepultura. E ao sair da água, ele já sai com essa nova ideia de que ele é cristão. E como ele é cristão, ele está ressuscitado em Cristo, ele é uma nova criatura em Cristo. Então Paulo batizava, e aí o batismo começou a ser difundido com essa seguinte ideia: ao mergulhar na água, morre um homem novo, e você morre com Cristo. Ao sair da água, nasce um homem novo, e você é uma nova criatura em Cristo. Entenderam esse novo conceito? A partir de agora, então, de Paulo continua com essa ideia de que não precisa mergulhar toda hora. E não precisa ter uma porção de purificações como os judeus faziam. Por quê? Porque a ideia é saber que se você é do Cristo, você não erra mais. Tá certo? Ou, se errar, você é do Cristo, diz Paulo, caí. Eu caí, mas eu me levanto. Porque eu estou com Deus. Quem pode ser contra mim? Entenderam?
Se você vier a errar, você diz como Paulo: errei, caí, mas eu sou de Deus, eu estou com Cristo, caí, eu me levanto. Quem pode ser contra mim? Ninguém. Entendeu? Ora, agora, havia um outro conceito, que eu trouxe aqui também de batismo, para a gente explorar esta ideia, que se encontra também de Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 29, e que fala de uma coisa muito interessante, que é a seguinte: ele já estava muito preocupado com os parentes que faleciam e que não eram batizados. Já começou sempre a surgir essa coisa que o batismo salva. Repare que a coisa já está ficando bem diferente do que eu estou falando aqui, já está tendo ideia de ritual, que eles ficavam preocupados com o sujeito que desencarnou e que não fazia parte daquele grupo porque não era batizado. Olha, já estamos tão longe então dessas ideias, repare que a coisa já está ficando meio que a la cafona, né? Aí eles preocupavam-se com o parente, o que ele pode fazer? Aí tiveram uma ideia de você se batizar para o parente. Então você entrava na água e falava o nome do defunto. Na carta, isso é Paulo que está se falando. Repare que essa ideia do batismo dos mortos acabou entre nós os cristãos. Não é isso? E que eles estão colocando, se você tem um parente, vamos pegar aqui um pedaço aqui e ler então para vocês, já que vocês riram, acharam. Deixa eu ler então um pedaço aqui. Em geral, Paulo não mostra interesse pelo ritual judaico e, se usa a noção de batismo, é sempre no sentido moral. Para ele, o batismo é dotado de um significado alegórico, que nada tem a ver com o banho. O tanque em que o batismo tem um lugar simbólico, acima de tudo, é a tumba da qual o Cristo levantou-se na Páscoa com a ressurreição. Agora, essa nós já contamos. Agora vamos ver um outro caso. A teologia de Paulo, que será examinada mais à frente, né, aqui nesse texto, traz a sua ética escatológica, que deve ser vista neste curso tempo da seguinte forma. Nas igrejas de Tessalônica e na igreja de Corinto, acontecia o seguinte: alguns fiéis, ansiosos a propósito do destino último dos seus amigos e parentes finados, então podia também fazer com os amigos, introduziram o costume de se fazerem batizar em nome dos mortos, como se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 29. Através dessa ficção legal, Paulo, aliás, não reprovou isso daí, pagãos não batizados adquiriram vicariamente o status de cristãos e o direito à ressurreição na qualidade daqueles que pertenciam a Cristo. Como diz, então, no versículo 23. Você pertence a Cristo. Você é de Cristo. E ele fica preocupado com um amigo seu que desencarnou que era pagão. Ou um parente seu. Aí você batizava, mas não em teu nome, o nome dele. Na hora que você mergulhava na água, você falava o nome dele. E dedicava aquele batismo a ele. E ele passava a ficar batizado indiretamente. Repare, então, que apenas aconteceu isso. João veio aqui na Terra trazer uma mensagem da qual ele foi predestinado, que era falar a síntese do Velho Testamento. Caridade, não violência, não ser mentiroso e ser justo. Tá certo? Isso era uma mudança mental. Isso é preparar o terreno para você receber uma missão maior do que a do Cristo. E ele aproveitava para dar um exemplo. Repare como se o teu corpo está sujo, ele fica limpo e entrar na água. A tua mente também, se você praticar essa nova verdade, ela fica limpa. Ele só falou isso. Viram quantas outras coisas criadas? E o homem foi indo até que criou. Essa foi a pior de tudo. Pior do que interpretar o batismo como o túmulo de Jesus e a ressurreição. Pior, e isso nem é pior, uma ideia até interessante, pior do que se batizar para os defuntos, dos parentes ou de amigos. Pior do que isso é quando inventaram que o batismo tem que acontecer com as criancinhas.
Se a criancinha não morrer, blá blá. Aí tá frio. Se der tempo, ela é batizada. Um batismo que não resolve nada porque ela continua errando e fazendo tanto erro, tanto que depois tem que ter a crisma, que é a confirmação. E depois ela fala, então com a crisma, com a confirmação, ela se transforma? Não, porque toda hora que ela erra, ela vai no confessionário. Então repare que é o tipo de negócio que não resolve nada. É o tipo da invenção. E resolveram fazer com a criancinha quando ela não fala. Porque ela já nasce ali com o pecado. Então ela já nasce porque ela adquiriu o pecado de Adão e sem entender nada, e como ela não pode fazer igual dos mortos, os padrinhos falam por ela. Eu juro, eu prometo, o pai também fala, eu juro, prometo que ela vai ser do Cristo, que ela vai ser do Cristo. Alguém tem que falar por ela, porque ela não pode falar. Que bom sim esse negócio dos mortos. Aliás, ela é uma morta que está ali, porque ela é uma morta para aquela realidade, para aquele ritual, para aquelas palavras todas, porque ela é incompetente para agir mentalmente, com lógica, racionalmente, como João pedia, para que o sujeito entenda e transforme a mente. Como ela é incompetente para isso, tudo aquilo é um ritual. E é muito bom quando termina em festa, porque a coisa melhor daquilo é quando tem festa. Ter um bom churrasco, um bom vinho, é isso que distrai. Porque aquilo, absolutamente, a não ser a oração que é sempre abençoada, não serviu para nada. São invenções que vão se fazendo e que vão se inventando e que as pessoas vão repetindo em nome da sua fé, mas que ninguém para botar a fé raciocinada. Ah, mas é um direito que eu tenho? É um direito. Se você quiser batizar, eu sou dito. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Mas o que é muito triste é quando você não raciocina. João só pediu isso. Fora disso, eu duvido que você encontra nas Escrituras. É isso que está. Fora disso não está no Evangelho. Então não venha tirar onda de cristã. Estou fazendo isso porque o cristianismo recomenda. Não. A doutrina católica recomenda. Tá certo? Doutrina que não faz parte das Escrituras, porque não está escrito isso lá. Ah, mas é um direito. Eu falo, é um direito. Você pode fazer o que você quiser. Pode até botar lá e não tirar mais. Faça o que você quiser. Mas não venha dizer que faz parte do Evangelho, que no Evangelho que não se encontra. Entendeu? Apesar de a gente estar falando assim duro, a gente não está falando duro com relação à fé das pessoas nessas coisas. O que é triste quando as pessoas querem impor essas coisas que não estão no Novo Testamento de Jesus. E querer dizer que isso é uma mensagem de Jesus. E nem é mesmo. Porque quando os próprios apóstolos batizavam igual a João, os adultos, o texto deixa bem claro. Jesus, ele mesmo não batizava. Mais claro impossível. Olha o Evangelho que fala. Ele mesmo não batizava. E nem este ritual, nem este da imersão como um símbolo para transformar, nem esse Jesus praticava. Isso é Evangelho ao pé da letra. Ora, então, eu trouxe aqui mais um texto para vocês, agora é de Flávio José. Flávio José era um general judeu, ele foi preso pelos romanos no século de Jesus, quando o templo foi destruído, no primeiro século. Então, ele é um historiador que escreveu esse livro, A História dos Judeus, no século de Jesus. E ele era dali, daquela região. Um judeu foi preso pelos romanos, aí foi pedido para ele escrever a história dos hebreus, e ele contou. Olha como é que ele fala dos essênios, e olha como é que ele fala, precisamente, dessa coisa aqui, da água como purificação. Olha como os essênios agiam. Reuniam-se às 11 horas e lavavam-se na água fria, cobertos pelo pano branco. Então eles se vestiam num pano branco e mergulhavam com aquele pano mesmo. Tá bom? Outra vez que eles se lavavam. Aqueles que almejam fazer parte do nosso modo de viver não são imediatamente recebidos em nossa comunidade. Quem resolve ser essênio não é imediatamente recebido. Aguardam um ano em um local onde cada um possui uma ração, uma vasilha de água, uma roupa, do qual a falamos que é a tal roupa branca e um hábito branco, né? Em seguida, dão-lhe um alimento, mas de acordo com o deles, e autorizam que se lave na água fria para purificarem-se. Entretanto,
não os permite comer no refeitório até que tenham experimentado durante 2 anos seus costumes, conforme experimentaram anteriormente sua continência. Então, todas as revelações batem. As escavações que foram feitas em 1947 batem com o que já se havia no primeiro século. A ideia do batismo para eles era a limpeza constante diária. Tá certo? Limpeza constante diária. Para mostrar que havia mais ainda coisa de limpeza, diz assim: quando eles faziam, defecavam, evacuavam, faziam um buraco de 1 pé de profundidade na terra, aonde após terem evacuado, tapavam o buraco com terra e se lavavam. Porque apesar das fezes, diz o texto, ser uma coisa natural, que pertence à obra divina, ela é impura. Então até depois das fezes eles se lavavam. Bom, né? Muito melhor se lavar. Isso aí é bacana. Mas você vê que a ideia é disso. Outra coisa. Sempre coberto com suas vestes, como se receassem ser manchados pelos raios do sol, que Deus faz brilhar sobre eles. Lavavam-se com a finalidade de se purificarem. O sol bate neles. O mesmo sol que bate neles, bate nos impuros. O sol vem impuro também. Então eu fico com veste para me esconder o máximo possível do sol, mas mesmo assim eu me lavo. E aí depois eu vou comer a tal da refeição. Entenderam quando eles viram um publicano que eles achavam que estava impuro? Eles viravam o rosto, cuspiam e diziam assim: raca, cabeça sem miolos. Cada vez isso foi ficando com muito ódio, porque cada vez foi entrando mais na alma que estava todo mundo impuro. Era uma coisa imensa. E continua ele, Flávio José: o respeito que os mais jovens denotavam para os mais velhos é tão intenso que, quando os mais novos tocam os mais velhos se sentem obrigados a se purificar, como se houvessem encostado em um estrangeiro. Ora, então ali todos eram essênios. Tinha jovens e tinham velhos. Os velhos já estavam tão purificados por tantos banhos que o mais jovem, ao se aproximar dele, não tocava. Se sem querer o tocasse nele, o mais velho ficaria impuro e aí ia se lavar. Mesmo entre eles. Entenderam? Então aquela passagem que Jesus fala de lavar a mão antes de comer, e Jesus vem, nós vamos falar mais lá na frente, porque não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Tudo aquilo era necessário, aquilo que nós falávamos no início. Jesus veio tirar o erro do mundo. Não é levar pecado de ninguém, morrer como um cordeiro para matar o pecado que não acabou. É tirar esse erro, essas imbecilidades, esses atrasos que não significam nada. Você tem que tomar banho e lavar o corpo porque isso é higiênico. Mas o que você precisa é transformar a mente praticando obras positivas. É isso. E compreender essa grandiosidade, essa mudança, leva ao martírio. João foi morto e o Cristo também. Só por falar essas verdades. Tá certo? É isso. Conclui o texto aqui o seguinte. E João deu testemunho dele, dizendo: vi o Espírito descer com ele na forma de pomba e pairar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre o qual vires descer e pairar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito. Eu vi e dei testemunho que ele é o escolhido de Deus. Vamos trabalhar aqui esse pedaço. Ele não conhecia que Jesus era o Cristo. O Espírito disse para ele. Como o Espírito disse? Vai você, João, fazer o seu batismo da água. Fica batizando. Uma hora, ele vai aparecer para você. Como você vai identificar? Ele virá num corpo de homem. Essa é a primeira identificação. Segunda identificação, ele é de Israel. Terceiro, ele virá normalmente para ser batizado. Bom, mas aí muitos viriam. Muitos eram homens, muitos eram de Israel.
Como você vai identificar? Você vai identificar porque você vai ver um espírito descer sobre ele na forma de pomba, como se fosse uma pomba. O espírito vai parar sobre ele. Como você vê um espírito pairando sobre um desses que você vai batizar, é esse. Então o Espírito contou para ele pela mediunidade. E ele ficava falando essas coisas, batizando, mas ficava aguardando. Todo mundo queria batizar, ele olhava, prestava atenção. E até que de repente chegou ele. E quem? Era o primo dele. Veio para o batismo normal e ele viu o Espírito descer sob forma de pomba. Não teve pomba nenhuma. O Espírito desceu como se fosse uma pomba, parou como se fosse uma pomba. É como se fosse um helicóptero. Hoje nós falamos helicóptero. Ficou paradinho assim, o Espírito levitou. O Espírito ficou levitando sobre Jesus. E como o Espírito levitou, então, puxa, quando ele viu isso, pela mediunidade, então é esse. E falei, é meu primo. Aí ele, então é este. Aí ele falou, é esse daqui, o tal cordeiro indicado, o tal que será morto para explicar as verdades para todos os homens, o qual é maior que eu. E que faz uma missão maior que a minha, porque foi preferido do que eu, porque é maior do que eu, tem muito mais capacidade. É dele que eu anuncio. E é esse, diz o texto, que é o escolhido de Deus. Aqui o texto diz que esse é o Filho de Deus. Não. O texto fala o escolhido de Deus, os mais antigos. Depois é que inventaram esse negócio de Filho de Deus aqui nesse texto, mas o texto fala o escolhido de Deus. Eles ficaram com medo de colocar aqui o escolhido de Deus, porque dava a ideia de fazer uma comparação clara entre João e Jesus. E o que está se fazendo é isso. Olha, entre eu, que vocês vêm aqui para receber o batismo, e ele, o escolhido por Deus, não sou eu, é ele. Ele é o escolhido divino para a grande missão que ele vai falar. Eu apenas vim antes, e o Espírito que me mandou e que me orientou disse assim, batiza na água. Esse é o primeiro trabalho que você vai fazer para depois é que ele vem. Quando ele vier, ele vai batizar no Espírito. Aí o texto fala assim, ele vai batizar no Espírito Santo. Um verso para foi dormir. O texto grego não fala em santo. Isso foi invenção, porque depois pegaram também esse Espírito transformado em pomba, fizeram aquela confusão toda. O texto só fala assim, ele mergulhará no Espírito. Por hora, você mergulha na água. Cumpre a tua missão. Um dia vai chegar alguém do seu lado e você vai ver, é bem essas coisinhas que a gente escuta da mediunidade. Um dia, você batizando na água, ensinando isso para o povo, ele vai chegar do seu lado. E quando ele chegar, ele virá e passará pelo batismo. Ele é daqui de Israel. Ele vem num corpo masculino. E um espírito vai pairar sobre ele, levitando sobre a sua cabeça. Ele é o Cristo. Ele então identificou. E ele vem fazer um batismo maior que o seu. Muito maior do qual você não é digno de tirar as sandálias. Você vem falar essas verdades e mergulha as pessoas na água. Ele vem falar a verdade do perdão e do amor incondicional que vai mergulhar as pessoas no Espírito, em que as pessoas não vão se sentir mais personalidade, mas espíritos imortais, espíritos eternos. Vim, diz o Cristo, para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. E aí, diz João, é esse então, está aqui identificado. Tanto que ele até vai dizer, na hora que ele vai batizar Jesus, quando ele vê o Espírito, identifica que aquele é o Cristo, mas eu não devo te batizar. É o contrário, é você que tem que me batizar. E Jesus vai dizer assim, como planejado. Por hora sim, faça assim por hora como foi planejado. Quer dizer, isso é o planejado. Ainda não chegou a minha hora. Quando chegar a minha hora, as coisas se manifestarão. Cumpra por hora o planejado. E o planejado em detalhes é que por hora a parte do trabalho é seu. Quem vai fazer o batismo na água é você. Faça então, inclusive, em mim. Aí ele então faz o batismo, mas ele diz para todos, esse é o Messias. Eu só faço esse exemplo do batismo na água e dou esses ensinamentos. Ele vai dar ensinamentos muito mais profundos e vai ensinar as pessoas a mergulharem no Espírito, a ter uma vida plena ou uma vida plenamente espiritual. Mergulhar no Espírito é se transformar no Espírito, é ter uma vida agora totalmente espiritual. É isso que ele vai ensinar. É essa que vai ser a sua missão aqui na Terra. Convenhamos que as duas, a uma distância astronômica, a tal ponto de João dizer, eu não sou digno de tirar nem a sandália dos seus pés. Muita paz.